Bom, pessoal, boa tarde a todos. Me ouvem bem? Sim? Sim. Beleza. Sejam todos bem-vindos, né? Hoje é o nosso último dia, né, desse segundo ciclo de webinar. Meu nome é Gisele, eu integro o projeto, né, o WebMatch, Integração e Aprendizagem Online, que é coordenado pelo nosso colega Igor. O projeto ele é vinculado aqui no campus de Nova Chavantina, né, e é autorizado pela PROEC, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unemach. O projeto WebMatch ele tem o objetivo de criar um espaço digital de ensino e aprendizagem, capacitação técnica administrativa e alguns assuntos de utilidade pública também, com os quais a universidade dialoga. O recurso de webconferência, né, com sessão interativa ao vivo, webinar, nos parece bem oportuno neste momento de pandemia, né, em que devemos estar, de alguma forma, em isolamento social. A equipe que integra o projeto é formada por discentes, profissionais técnicos, docentes, além de convidados externos da Universidade Federal de Santa Catarina e da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Neste momento, estamos promovendo o segundo ciclo de webinar, possibilidades formativas e tecnológicas em tempos de mudança. Que está acontecendo no dia 28 e encerra hoje, dia 2 de outubro. Em nome do projeto WebMatch, agradeço a cada um de vocês que se inscreveram em nossos webinars. Esperamos que aproveitem ao máximo a nossa programação. Antes de iniciarmos nosso webinar, pedimos que sigam as ações do projeto WebMatch no Instagram. Lá nós postamos resultados do projeto e como vai ser os próximos ciclos que faremos. Somos parceiros também do projeto de extensão da professora Renata Brasileiro, do campus de Nova Chavantina, Rede Solidária de Luta e Prevenção à Covid. Né? É um projeto que tem o objetivo de arrecadar alimentos não perecíveis, né, para doação de cestas básicas a famílias, né, em vulnerabilidade socioeconômica. Solicitamos que mantenham o microfone e vídeo desligados durante a explanação da ministrante. Nesse primeiro momento, vamos ouvi-la e ver o que ela planejou para nós hoje. Em segundo momento, abriremos o espaço para conversa. Pedimos para que não se esqueçam de preencher a lista de presença, né, para efeito de certificação. Disponibilizaremos o link no chat, e ao final do webinar. Basta preencher uma vez. As apresentações e os arquivos estarão disponibilizados no nosso site, né? Inclusive certificados, assim que a PROEC liberar, a gente vai estar disponibilizando no site também para vocês baixarem, tá bom? Agora eu queria convidar ela, a Vanessa Siqueira Melo, né? A Vanessa, ela possui graduação em Direito e Informática, ambos pela Universidade Federal de Mato Grosso, campus do Araguaia. Ela é especialista em Direito Civil e Processo Civil, e em Direito e Processo do Trabalho e Previdenciário, e especialização em Docência do Ensino Superior para a EAD, pelo Centro Universitário Catedral. Atualmente, ela é advogada, né, na cidade de Barra do Garças, Mato Grosso, professora no curso de Direito na UFMT, no campus de Araguaia, e pesquisadora do grupo de pesquisa no PED, Teoria e a Prática do Direito com reflexos na Justiça Exponencial da UFMT, no campus do Araguaia. E aí eu queria primeiramente agradecer a Vanessa por ter aceitado o nosso convite, né? Foram muitas webinars desse ciclo, foram sugestões dos participantes do último ciclo, né? E aí eu vou passar a palavra para a Vanessa, que é a nossa convidada. Vanessa, agora é com você, e aí depois a gente vai abrir a pergunta, tá bom? O webinar para nós. Vamos lá. Tá bem, obrigada, Gisele. Eu quero agradecer, primeiramente, o convite que eu recebi na pessoa da professora da Gisele, né? E agradecer também o Ivor, que está na coordenação deste evento, um evento que me inspirou também no evento que eu estou coordenando agora, então já falo isso aqui de início para agradecer vocês
por me convidarem para estar aqui. Eu acompanhei todo o ciclo, o primeiro ciclo de webinars, e gostei bastante do formato, da organização, do tempo que vocês disponibilizaram. Então, eu estou muito grata em estar aqui participando, também trazendo um pouco da minha fala. Eu espero poder contribuir com vocês. Bom, então, meu agradecimento, e a Gisele já me apresentou, né, eu sou advogada, professora aqui de Direito no curso de Direito da UFMT. E então, eu pensei num tema para falar para vocês, antes de abrir aqui os meus slides, só para fazer um comentário inicial, fui pensar num tema, né, considerando esse cenário que a gente está vivendo aí, ainda de pandemia, apesar que a gente tem uma sensação que a pandemia já acabou, quando a gente vai dar uma volta pela cidade, né, mas a gente vive aí num estado pandêmico, né, e, então, pensando nisso e pensando em algumas mudanças que a gente tem vivenciado o tempo todo, eu trouxe um tema para a gente falar aí sobre o teletrabalho, né? Então, o título da minha fala é Teletrabalho, Tecnologia e Aspectos Trabalhista. Trabalhista é uma área que eu gosto muito, que eu trabalho na UFMT, apesar que eu estou com outra disciplina agora, mas eu gosto bastante dessa área, e teletrabalho é um tema que, desde quando estava na graduação, me chama a atenção. Então, pensei nesse tema, principalmente porque nesse cenário que a gente está vivendo, tomou evidência. Então, a gente ouve, né, nós ouvimos falar sobre teletrabalho o tempo inteiro, né, as modificações das relações de trabalho. Então, acho que além da crise sanitária, crise econômica, política e tudo mais, o que a gente escuta muito falar o tempo todo e sentimos na pele é essa mudança estrutural do trabalho, de convívio, enfim, né? Então, eu vou falar sobre isso, sobre este tema, sobre essa modalidade de trabalho. Então, deixa eu jogar aqui, organizar meus slides. Eu troquei aqui para conseguir ver a tela, eu coloquei um computador aqui do meu lado, agora não deu interferência. Então, se der algum probleminha, vocês me avisem. Estou vendo aqui o comentário do Ivor. Ivor, eu já tinha comentado, mas eu reafirmo, foi inspirador para mim o evento de vocês. Então, eu deixo aqui meu elogio e gratidão. E ao final eu vou fazer o convite para o meu evento, que eu já pedi permissão, mas eu deixo para o final, tá bem? Mas foi uma inspiração para o evento que a gente está coordenando aqui na universidade, aqui em Barra do Garças. Minha tela está aparecendo aí para vocês? Sim. Tá, né? Deixa eu só ampliar aqui. Tá, estou acompanhando aqui também. Pronto. Tá. O que não está aparecendo aqui? Deixa eu interromper aqui um pouquinho o compartilhamento, porque não está aparecendo para mim. Só um minuto. Talvez você tenha que aguardar um pouquinho. Será que pode expandir a apresentação? Deixa eu ver aqui. Sim. Aguarde um pouquinho. Eu não sei se está aparecendo. Está aparecendo a minha primeira tela, gente? Aqui não está mostrando para mim. Aparece no segundo slide já. Ué, que estranho. Se eu deixar aqui dessa forma, vocês conseguem acompanhar? Tem que verificar com o pessoal que está com o celular. Pessoal, eu vou... Deixa eu ver o que eu faço aqui. Eu acho que está dando um erro no meu slide. Aliás, apresentação.
Ah, todos conseguem ver, só eu que não estou vendo aqui. E dá para ver. Ah, tá. Perfeito. Estava com erro aqui nos meus slides. Eles não estavam abrindo, até fechou, sozinho. Vamos tentar de novo. Agora foi. Perfeito. Bom, então vamos lá. Então, como eu falei, o título da minha apresentação, que nós vamos falar sobre teletrabalho, tecnologia e aspectos trabalhistas, tá? Então, assim, eu pensei num tema que nós vamos fazer um percurso aí também pelo direito do trabalho, mas eu quero falar rapidamente sobre tecnologia, a gente vai fazer uma reflexão, nós não vamos ficar tanto dentro da legislação, eu penso que, né, a gente não está falando exatamente sobre a lei nesse momento, mas eu vou trazer alguns aspectos da legislação, e se alguém tiver alguma dúvida depois da parte da legislação, a gente aprofunda um pouco mais, mas nós vamos trazer de forma geral e alguma contextualização. Bom, então, primeiramente, eu sempre gosto de fazer essa pergunta quando eu vou falar sobre algum tema, o porquê que eu vou falar daquilo. Então, se eu vou escolher um outro tema, consumidor, legislação tributária, seja o que for, eu pergunto por quê, né? A gente sempre se identifica antes mesmo de interessar por alguma coisa, né? Então, essa é a minha pergunta, o porquê de falar em teletrabalho? De certa forma, eu já fiz uma introdução aí falando por que eu escolhi este tema, mas aí eu pergunto para vocês, né? Você usa tecnologia de comunicação? Você sabe o que seria uma tecnologia de comunicação também, né? Então, se você usa, quais seriam essas tecnologias? Eu vou fazer perguntas, pessoal, durante aqui a minha fala, e depois a Gisele vai me passando no chat mais para frente, ou se quiserem me interromper também, sem problemas. Eu gosto do diálogo, mas eu vou fazer perguntas para vocês sempre, fique à vontade para comentar aí no chat. E aí eu pergunto, você se comunica com o seu empregador por meio dessas tecnologias? Então, se você identifica que você utiliza uma tecnologia e você comunica com o seu empregador a partir dela, né? Você conhece essa modalidade de teletrabalho? Porque o que se fala, né, que a gente ouve aí amplamente na mídia, é falar de teletrabalho. O home office. Será que vocês já ouviram falar sobre home office? É outra modalidade que se fala muito, né? Mas será que home office é o mesmo que teletrabalho? Então, a gente vai falar sobre isso também. Você trabalha neste formato de trabalho, ficou bem repetitivo aqui neste momento, conhece as regras, você gosta desse formato? Essa pergunta, né, se você gosta ou não, né, quando iniciou-se, digamos assim, há poucos anos, falar de teletrabalho na própria legislação, para a gente que está dentro do direito do trabalho, tinha muito essa pergunta, se você gosta, né? Hoje, desde março, né, quando iniciou aí a pandemia, quando iniciou o estado de calamidade, por conta dessa crise, a gente não tinha muito esse gostar, né, de pensar, será que eu gosto disso? Mas é o meio que eu tenho. Então, essa minha fala, ela vai passar por tantos critérios de regras e de reflexão também. Como eu leciono, a gente se pergunta, né, a gente quer muito aquele contato físico, aquela presença de estar com os estudantes querem estar com seus colegas, e às vezes não é fácil migrar, de repente, para uma nova modalidade de ensino. E aqui eu estou falando em migrar, de repente, para uma nova modalidade de trabalho, que é o teletrabalho. Então, você gosta, né? A gente já está aí há alguns longos meses aí vivendo um perfil diferente, até mesmo, claro que muitas pessoas não têm como estar nessa modalidade, então permanecem com o trabalho regularmente, com suas restrições, mas tem muita gente que já deve estar vivendo, acho que até já acostumando com essa modalidade. Eu estou aí há um tempinho, alguns meses, e confesso que continuo apanhando com as tecnologias. Mas vamos lá. Bom, nessa fala hoje eu trouxe alguns objetivos. Primeiro, a identificação. Identificação é a identificação de vocês. Então, eu vou trazer algumas imagens aqui que eu gostaria de saber se vocês se identificam nessas imagens que eu vou trazer. Aí depois eu vou fazer um percurso introdutório, que eu vou fazer uma contextualização, uma coisa rápida ali sobre o teletrabalho, tanto na legislação quanto no percurso aí do contexto histórico, do nosso crescimento enquanto sociedade para a evolução do trabalho.
Vamos falar aí da diferença. Será que tem diferença entre teletrabalho e home office? Que são dois termos que está, digamos que está em alta, né? Tá na moda. Então, nós vamos falar sobre esses dois termos. Eu passo rapidamente, que é o único momento que quem não for do direito, eu nem perguntei se o pessoal, né, tinha alguém que fazia o curso de direito, alguma área afim do direito, mas eu vou passar rapidamente pela letra da CLT, mas de forma bem direta, até porque a CLT não traz tanto para nós sobre essa modalidade. E aí nós vamos falar do teletrabalho antes e do teletrabalho na pandemia, né, que a gente ainda vive esse período, né? E falaremos ali de umas vantagens e desvantagens, aí onde eu gostaria de ouvir também vocês, que a minha fala aqui diz que ao final eu vou ouvir perguntas, né? Mas na verdade eu estarei perguntando para vocês o tempo inteiro. E no final eu vou trazer alguns casos, mais para exemplificar, tá? Um caso explicativo, depois que a gente passar por esse percurso aqui dessa fala hoje, a gente entra nos casos que é legal a gente interpretando o que a gente aprende na teoria nos casos práticos. Tá? Então, essa é a estrutura que eu preparei para vocês. Então, antes de eu entrar naquela tela ali, que tem algumas informações, primeira coisa, eu falei que nós vamos falar sobre tecnologia e legislação. Então, antes disso, antes de a gente entrar ali nos índices que eu trouxe, bem recente, tecnologia. Quando vocês leram lá esse título, né, vamos falar sobre teletrabalho, não sei qual foi a parte do título que chamou a atenção, mas quando fala em tecnologia, a palavra tecnologia, ela tem, eu gosto de ir na raiz da palavra para a gente entender. Por exemplo, tecnologia, na sua etimologia, né, que é na sua significação, ela tem duas partes. E a parte inicial, técnica, ela se identifica como uma arte, um ofício. Não sei se vocês já ouviram isso, olha que legal, tecnologia é uma arte, né, um ofício. E a logia, que significa o estudo de alguma coisa. E aí, isso aí tem uma série de estudos de definições, doutrinadores, eu peguei isso, essa significação no dicionário mesmo, que quer dizer o quê? Tecnologia, é que agora eu não estou olhando para vocês aqui exatamente, não sei nem se vocês estão me vendo, mas eu vou simular aqui como se vocês estivessem me vendo. Eu estou aqui na minha mão, nesse momento, com uma caneta, e eu pergunto para vocês se isso aqui é uma tecnologia. Então, vão escrever no chat que depois eu vou querer saber se vocês acham que essa caneta que eu estou segurando aqui é uma tecnologia. Então, por que eu estou falando isso? Lá, não sei quantos mil anos antes de Cristo, né, já estou contextualizando aqui, criaram a roda, né? Não criaram a roda do carro, do caminhão, enfim, né, de todos os veículos que nós precisamos utilizar a roda aí. Lá naquela época era um absurdo, certo? Nós tínhamos a roda quadrada, enfim, né? Até que se criou. Mas roda, por que eu trouxe esse exemplo tão antigo? E o fogo? São tecnologias. Porque pela própria etimologia da palavra, é uma arte de você estudar alguma coisa para trazer um benefício para aquele momento histórico que você vive. Então, lá na época da pedra, quem for da história me perdoe, porque eu não lembro, não sei os períodos, mas lá na época que criou a roda, o fogo, e todas essas coisas que a gente nem liga hoje em dia, porque é muito comum para nós, são tecnologias criadas naquele período, assim como a caneta que eu falei para vocês. Então, quando a gente pensa em tecnologia, como eu coloquei no título, por isso que eu quis chamar a atenção, não estou falando exatamente do smartphone, do computador, não exatamente sobre isso. Né? Então, tecnologia é aquilo que traz algo melhor para nós no momento que nós estamos vivendo. Então, hoje, a gente está vivendo o quê? Né? Um período de mudanças, né? De transformações em uma série de áreas da vida e, sobretudo, de tecnologia. Né? Hoje, as nossas tecnologias, elas deixam essas tecnologias mais antigas, a gente começa a conhecer essas novas. Então, o teletrabalho, ele vem dessa evolução aí tecnológica, tá? E não necessariamente digital. O digital está dentro da tecnologia, mas como um todo. Tá? Então, é só uma contextualização que a gente vai continuar daqui a pouco. E eu trouxe algumas já informações iniciais, porque eu vou falar de teletrabalho. Então, na pandemia, eu trouxe esses dados da agência do Senado, são super recentes, tem 2 meses que foi feita essa pesquisa. E só para a gente ter uma visão aqui, deixa eu ver se dá para mexer aqui. Aqui dá. Ah, tá legal. E o que dá para a gente ter uma noção aqui? Olha só, pessoas que estão trabalhando, né, que estão aqui, estou falando do nosso país, ó,
que não foram afastados. Então, assim, o teletrabalho é uma parte ainda pequena, né? É essa parte bem aqui que nós estamos falando. Então, aqui a gente está falando do teletrabalho, né? Dos não afastados, porque estão em teletrabalho. Então, continua o seu trabalho. E aí a gente vai trazer algumas perspectivas mais para frente com relação a esses dados aqui. Olha só que dado interessante que eu achei legal a gente trazer, porque eu imagino que tem, né, participantes aqui da rede pública, trabalhadores da rede pública, rede privada, autônomos, né, freelancers, enfim. Distribuição do teletrabalho. Aqui é uma notícia da agência do Senado também, do IBGE de maio. Então, por ocupação. Então, o que a gente vê, né, existe uma diferença, né, por questão de setores mesmo, né, por ocupação, aonde está distribuído todo aquilo que a gente viu no primeiro slide ali. Então, do teletrabalho para os servidores, né, e a gente vai, aqui, ó, as pessoas, né, que é por conta própria estão no teletrabalho. E aí a gente entra num ponto que eu não vou entrar, na verdade, que ainda fica aqui uma série de trabalhadores que não têm acesso a essas tecnologias para sequer ter a oportunidade do teletrabalho e estar nas suas casas. Mas não vou entrar nessa parte política pública, tá? Só trouxe esses exemplos. E olha só a diferença, assim, a gente ainda percebe uma distância, né, por nível de instrução. Então, nível superior completo, a diferença, né? Quantas pessoas têm essa possibilidade de estar nesse formato de trabalho. Então, é uma certa análise que eu vi, achei interessante, pela agência do Senado, que ele faz uma interpretação social, tá? Então, só uns contextos. E agora eu converso com vocês. E aí eu pergunto, quem se identifica nesse tipo de trabalho que está nessa imagem neste momento? Alguém se identifica? Já vão escrevendo aí que eu vou passar algumas imagens, essa é aquela parte que eu falei que eu vou passar pela identificação. Então, aqui, né, nós temos um trabalhador, uma pessoa de férias, né, o que vocês acham? E aqui, né, na varanda de casa, num lugar arborizado, alguém se identifica nesse tipo de trabalho? Alguém se identifica que isso é um trabalho, inclusive? É uma boa pergunta. Aqui eu já trouxe uma imagem de um desenho, no meio da praça, né, tomando o seu café, com o computador. Será que aqui nós podemos falar no ambiente de trabalho? E aqui, uma imagem meio ruim, mas no horário de almoço, né, a gente está almoçando junto com um smartphone. Você se identifica com essa imagem? E aí, quem está se identificando nesse período de trabalho em casa dessa forma? Todo ali, alinhado, né? Ninguém se atreva a levantar, né, para mostrar o perfil dos shorts, né? As chinelas, ficar à vontade em casa. Tem alguém que se identifica nesse perfil de trabalho, né? Com o trabalho. E quem se identifica nesse perfil de trabalho, para as meninas ou para os meninos, né? Porque a gente não tem essa diferença de estar em casa e cuidando do labor familiar, né? Quem se identifica com esse home office? Ou será que é um teletrabalho? Então, eu trouxe só algumas imagens para vocês darem uma olhada, e a minha pergunta para vocês aqui é o seguinte: vocês acham que todas essas imagens que eu passei para vocês seriam teletrabalho? Essa é a minha pergunta, que eu não respondo agora, e eu vou falar agora sobre os termos, e eu respondo depois. Teletrabalho, né? Para a gente entender o que é. O teletrabalho, ele se encontra em 4 pontos, segundo a doutrina, que nos ensina, e aí, quando a gente fala em home office, aí é um detalhe, pessoal, muito na mídia se fala como se teletrabalho fosse home office. Home office não é teletrabalho. Ele é uma espécie dentro do teletrabalho, tá? Então, quando a gente fala home, né, do inglês casa, né, dos termos, né, em casa. Então, quer dizer que o meu trabalho, o meu ofício é realizado em casa. Centro compartilhado, muito utilizado em grandes cidades, onde as pessoas se encontram em telecentros. Aqui a gente identifica também o teletrabalho. Trabalho de campo, aquele trabalhador nômade. É aquele trabalhador, de repente, que estava ali na praia? Será, pessoal? Que ele estava na praia, na praça? Será que aquele ali a gente pode chamar de teletrabalhador? Já vão se identificando aí, antes de eu dar uma resposta direta, ó. E teletrabalho em equipes transacionais. Aqui é trabalho colaborativo, a gente já pensa em multinacionais, certo? E
E o que eu trouxe esses 4 quadros aqui? Para dizer para vocês que nesses 4 são teletrabalho. Nós estamos falando do teletrabalhador. Então, o que deixa eu pular isso aqui para poder falar. O que é o teletrabalho? O teletrabalho, segundo a OIT, o que é a OIT? É a Organização Internacional do Trabalho, né, que se preocupa com as questões do trabalho no cenário internacional. Né, e o Brasil é signatário, então a gente segue as diretrizes e a gente pega como definição. Então, eu trouxe a definição da OIT. Olha só o que ele diz para ver se a gente identifica aquelas imagens anteriores. Ó, a forma de trabalho realizada em um lugar distante do escritório. Então, isso aqui é a primeira coisa que vocês já vão identificar na figura, ó, em um lugar distante do escritório. Então, a primeira coisa que eu sei de um teletrabalhador, eu estou longe do meu centro de produção, eu estou longe da minha fábrica, eu estou longe do local que me contratou, né? Que permita a separação física e que implique o uso de uma tecnologia facilitadora da comunicação. Aqui, pessoal, olha só, quando eu falo de tecnologia aqui, eu estou dizendo de uma tecnologia que me permite comunicar. Então, ela precisa me permitir comunicar. Então, se eu estou ali na praia, agora nós vamos responder aquelas imagens lá. Se eu estou naquela praia com o computador e estou realizando o meu trabalho, de repente, professor, administração, contabilidade, enfim, uma série de profissões que permite essa modalidade, eu estou em regime de teletrabalho se eu tenho comunicação com o meu empregador. Então, se o meu empregador fala comigo, se eu falo com ele e ele me manda as diretrizes, então eu estou em regime de teletrabalho. Tá? Só para a gente identificar. Então, todas aquelas imagens que eu passei, a gente identifica teletrabalho ali, tá? E aí, a própria CLT, ela também traz a CLT, para quem não for da área do direito, a CLT é a nossa consolidação das leis do trabalho, e nela a gente tem ali a grande parte da nossa legislação trabalhista, e ela que define, que diz para nós uma série de coisas. E ela diz a mesma coisa, ó, considere teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador. Então, estou dizendo de novo, que é o quê? Longe da empresa, ou seja, aqui na minha casa, lá no mar, na praia, no campo, aonde você quiser. Com a utilização de tecnologias de informação e comunicação, eu preciso comunicar. Se eu não comunico com o meu empregador, eu não estou falando disso aqui. Que não se constitua uma modalidade de trabalho externo, porque eu não estou falando de repente, o trabalho, outros trabalhos que não vai se identificar com a comunicação. Ele recebe uma meta e vai para o mundo. Tá? Então, eu até separei aqui embaixo algumas identificações para vocês olharem se vocês estão num teletrabalho, que é um conceito geral, genérico, que eu estou fora da empresa, eu uso tecnologia e eu trabalho com habitualidade. Quer dizer o quê? Que eu estou trabalhando constantemente. Então, aquilo que eu fazia antes, né, que eu ia para a empresa de segunda a sexta, de segunda a quinta, enfim, 3 vezes por semana, hoje eu faço na minha casa, ou eu faço num hotel, numa praia, aonde eu estiver, desde que tenha esses requisitos, eu estou falando em teletrabalho. Então, a primeira coisa é isso, a gente identificar o que é o teletrabalho que eu queria falar para vocês. Identificar a tecnologia no meio disso é a tecnologia que nos permite comunicar com quem nos emprega, certo? Então, até aí, ok. Aí, agora, o que eu quero entrar para falar aqui sobre home office? Eu quero trazer as diferenças. Então, eu coloquei algumas informações nos slides aqui, para depois, de repente, alguém quiser, mas eu vou comentar, que nós não ficaremos aqui na leitura. Como eu disse, né, o teletrabalho é um gênero. Quando eu falo gênero, quer dizer que ele é a parte maior. Quer dizer que ele é o todo. E quando eu venho falar do home office, ele é uma espécie, quer dizer que ele está dentro da possibilidade de teletrabalho. Então, vamos lá. Por que isso é importante, essa definição? Porque tanto teletrabalho quanto o home office, ele tem características diversas, né? Tem características diferentes. Na legislação, deixa eu fazer um tour rapidamente com vocês. Na legislação trabalhista, ele passou por alguns percursos aí cronológicos do tempo da nossa história de direito do trabalho, em que o teletrabalho ele sequer era identificado.
Então, a nossa lei maior da legislação trabalhista, ela é de 1943, então ela é muito antiga. E naquela época, aí eu pergunto para vocês, em 1943, se falava, gente, em computador, internet, falava de smartphone. Quem naquela época imaginava que um dia a gente poderia trabalhar longe do chão da fábrica, como se dizia naquele período, né? Era inimaginável naquele período. Assim como hoje a gente vive, né, esse novo, né, de formato de trabalho, mas eu acredito que no futuro de 20, 30 anos, eu acredito que a gente vai estar num formato de trabalho que hoje a gente não imagina. Enfim, o direito, né, falando sobre direito, ele vem para nos acompanhar a nossa evolução. Então, o teletrabalho não se falava sobre ele, lá de quando criou essa lei. Então, lá na legislação não tinha. E aí, os doutrinadores, advogados, todos imersos nessa área, faziam analogia, ficava comparando com outras modalidades de trabalho. Em 2011, teve uma primeira evolução, que foi uma legislação que veio. Eu não vou ficar falando números, não, tá, pessoal, porque não é o objetivo, mas em 2011 a gente teve uma legislação que veio para alterar um artigo da nossa lei, que é o artigo 6º, e lá colocou-se a possibilidade de identificar o teletrabalho. Passou a identificar. Eles falou, agora tem teletrabalho, está escrito na lei, beleza. Só que não era o suficiente. Aí, em 2017, esse aqui foi muito falado na mídia também, em 2017, veio o quê? A reforma trabalhista. Então, eu tenho que falar dela, por quê? Na reforma trabalhista, veio aí as identificações, as explicações sobre teletrabalho. Até o meu trabalho de conclusão de curso, eu falava de teletrabalho porque não tinha regulamentação. Então, a gente não sabia se o teletrabalhador era autônomo, se ele controlava a jornada, se ele teria os direitos de um trabalhador normal que vai na empresa. Ninguém sabia nada. Então, ia o que identificasse no caso. E aí veio a regulamentação. E essa regulamentação da reforma trabalhista, muito criticada, de tirar direitos aí do trabalhador que buscou seus direitos, principalmente no período de chão de fábrica, né, esse termo utilizado muito na história. Então, criticou muito a reforma por isso. E um deles é o teletrabalho. Porque, veja só, aí que eu volto aqui para o que eu trouxe nesses slides, depois de contar isso. Que, olha só, em regra, é o primeiro ponto que eu escrevi aqui, ó. Em regra, em regra, não é uma... Né, a gente tem exceções. Não é passível de controle de jornada, inclusive esse foi o tema que eu estudei no meu trabalho de curso. Porque a gente não sabia se poderia controlar a jornada ou não. Na verdade, como que eu ia controlar a jornada de um trabalhador que não está ali acessível aos meus olhos? Eu, empregadora, estaria vendo esse trabalhador, como que eu vou controlar o tempo? Como que ele vai bater o cartão de ponto? Como que ele vai assinar o livro de ponto? Então, às vezes, o perfil, né, da própria sociedade, acostumada com um formato de trabalho, a dificuldade de visualizar outras possibilidades. Por isso tem tanto essa crítica, porque na CLT, que é a nossa legislação trabalhista, ela diz que não pode ter controle de jornada, porque acredita que não é possível. E o que isso implica? Gente, sabe o que implica não ter controle de jornada? Eu até coloquei já explicando isso aqui na frente, ó. Ele não recebe o adicional de hora extra, se ele trabalha mais, intervalo entre as jornadas, e uma série de direitos. Então, por isso que chama que essa reforma tirou alguns direitos de alguns trabalhadores. Eu estou falando do direito no âmbito privado, tá? Depois eu vou falar rapidamente no setor público do teletrabalho, mas estou falando no âmbito privado. Então, tem muito essa crítica, só que o TST, que é o nosso Tribunal Superior do Trabalho, ele já faz interpretação, né, de acordo com a nossa Constituição, que é a nossa lei maior, que diz que tem que haver controle de jornada. A gente tem o direito de ter esse controle, porque são dois princípios. Lá na época do chão de fábrica, que muitas pessoas lutaram por isso, pessoal, o controle de jornada e também a remuneração, vou colocar aqui, vou até colocar um coração aqui. Isso aqui são conquistas dos trabalhadores lá atrás que conquistou isso para nós. E aí foi tirado desses teletrabalhadores dizendo que não pode controlar a jornada. Por sorte, né? Sorte não, por interpretações de acordo com o que foi conquistado, o direito do trabalhador,
o Tribunal Superior, ele entende alguns casos que é sim possível, na medida que você faz o login no seu sistema, na medida que você comunica pelo WhatsApp, comunica pelo smartphone de alguma maneira, pelo Gmail, pelo sistema da empresa. Então, veja, né, a crítica da doutrina não é minha, tá? Que existe no teletrabalho é assim, se vira no trabalho, né? Então, se vira, toma aqui um monte de meta para você cumprir e se vire. Então, é mais ou menos isso. Tá? Então, apesar dessas opiniões críticas que eu trago da doutrina, o que eu quero enfatizar? Teletrabalho é diferente de home office. O teletrabalho, no geral, pela lei, ele diz que não é possível controle de jornada, tá? Mas as exceções, porque isso aí ainda está sendo discutido. Ainda bem, né? Porque a gente está vendo aí vários direitos. Quando a gente fala no home office, que é o trabalho em casa, esse trabalho, pessoal, é o mesmo trabalho da empresa. É a mesma coisa. Então, tem tudo aqui, ó. Tem o controle de jornada, vai contar ali as 6 horas ou as 8 horas. Tem o pagamento de hora extra. Tudo que ele tiver direito dentro de uma empresa, trabalhando na própria empresa, ele conta aqui. É a empresa que deve proporcionar a esse trabalhador tudo que existe na empresa, computador, uma cadeira ergométrica, um mouse correto para sua mão, enfim, tudo que precisa, né? E aí, o que a gente tem que fazer aqui para a gente visualizar? Será que vocês estão no teletrabalho? Será que a empresa já proporcionou essa visibilidade, esse ambiente laboral para vocês? É claro que isso aqui é uma explicação bem genérica, tá bom? Principalmente quem está no setor público, que tem uma outra legislação. Mas a gente tem que lembrar que no home office, eu estou falando de um trabalho que é feito em casa, especificamente em casa. Como eu sou uma boa desenhista, eu vou colocar aqui, ó, em casa. Tá? Então, o home office é feito em casa. E o teletrabalho é aquele que eu mostrei para vocês lá, na praia, na praça, onde vocês estiverem no planeta, ou quando puder ir para a Lua, lá também. Tá? Então, o teletrabalho permite que você esteja em qualquer lugar longe da empresa e utilizando meios tecnológicos de comunicação. E no home office, ele precisa estar em casa, né? E essa modalidade já era visualizada há muito tempo, porque lá na época da criação das leis, tinha as costureiras que faziam seus trabalhos já em casa. Então, já existia aí essa modalidade amplamente reconhecida para os direitos dessas costureiras, que se estendeu para outros trabalhadores. Ah, então, passando aqui essa parte, deixa eu pular. Ah, tá. Esse aqui eu acabei de falar, gente, eu falei tudo num slide só. Quando eu falei da legislação, eu disse que eu não queria entrar muito nos termos, tá? Porque a gente não vai ficar mexendo com a lei aqui, mas eu quero que vocês entendam, né? O objetivo é falar dessa tecnologia, esse crescimento, avanço na tecnologia para a comunicação e essa mudança do formato de trabalho, no momento que a gente identifica se eu estou num formato teletrabalho ou no home office. Então, esse é o objetivo. Eu trouxe aqui algumas explicações, tá? São legislativas, deixa eu até olhar aqui como está meu tempo. Não vou aprofundar nesse ponto, não. Tá? Deixa eu pular ele aqui e vamos para este ponto. Com a pandemia. Então, assim, esses termos, pandemia, teletrabalho, crise, são termos que a gente fala o tempo inteiro, certo? Então, na pandemia, surgiu essa tal dessa MP 927, que fala uma série de coisas, uma série de regras, para ajudar nesse combate aí, para evitar uma crise ainda pior no setor da economia, para as empresas, a gente colocou na balança, né, empresa e trabalhador, como que faz, né, empresa, e a gente tem uma crise de saúde, que corre o risco de pegar no ar, no contato, enfim, isso que nós já sabemos amplamente. Aí surgiu essa MP já perdeu a validade, mas eu preciso falar dela por quê? Porque nessa MP ela falou de teletrabalho. Lá nessa MP, que é uma medida provisória, então ela só surgiu seus efeitos durante o período que estava vigente, e aí que foi no período onde, de repente, o seu empregador, você da empresa privada, e já vou falar aqui já em seguida da público também, você trabalhador da empresa privada recebeu notícia dessa crise, crise sanitária, primeiramente, né? E depois o seu empregador que diz, você vai trabalhar na sua casa, por sorte, né? Que tem alguns que, né, não foi possível. Eu estou falando de teletrabalho, não estou entrando em outro departamento que muitas pessoas perderam o emprego por conta desse novo cenário.
enfim. E aí, o que que acontece? O que que teve de mudança? Antes, né, a gente tinha ali, para o teletrabalho, você tinha que fazer um acordo, né? Você tinha que negociar isso com o seu empregador, se você ia fazer modalidade teletrabalho ou não. Aí, com a pandemia, que foi o texto até que eu coloquei lá para divulgar sobre essa palestra, foi uma teletrabalho, uma modalidade impositiva. Então, assim, foi compulsório, você é obrigado. Você tem que ir trabalhar no teletrabalho, você não tem escolha. Mas, claro, né, pessoal, acho que, assim, é diferente, foi um susto para todo mundo, mas foi bom para quem pôde viver essa realidade do que perder o seu emprego. Mas aí tem uma série de questionamentos, de perda de direitos, no meio desse caminho a gente pode comentar se caso surgir alguma dúvida nesse sentido. Tá? Então, assim, nesse período dessa MP, então vem um momento em que isso que eu falei para vocês no slide anterior do teletrabalho, em que era negociado, o trabalhador negociava com o empregador, ia colocar lá no seu contrato, olha, eu vou pagar a sua internet, eu vou pagar isso, era um contrato validando tudo. Agora não, chegou assim, ó, pronto, você vai viver nessa modalidade até tudo isso passar. Então, foi uma imposição. Então, é por isso que eu coloquei isso no texto informando, porque a gente passa de uma modalidade que é uma livre escolha para uma modalidade que se tornou imposição neste período. Aí vocês analisem por vocês, assim, se seria mesmo perder direitos, considerando o cenário total, né? Porque aqui são opiniões imensas, diversas, enfim. Esses decretos que eu coloquei aqui embaixo, eu não vou falar de lei, como eu falei, estou falando de lei, mas não vou falar de lei. Mas esses decretos são os decretos que foram passando aqui do nosso estado. Então, a gente passou em março aqui, e depois aqui em setembro, foi recente agora, né, um novo decreto do estado. Então, para quem está no estado, essas informações que eu falei anteriormente, definição de teletrabalho, definição de home office, é a mesma coisa para todo mundo. Trabalhador é trabalhador. Então, se você é um trabalhador home office, você está naquelas características na sua casa, e se você é um trabalhador teletrabalhador, você está naquelas características. Só que aí, pelos decretos, você tem normativa diferente. Então, quem está trabalhando na Unemat, eu que estou trabalhando para a União, que é a Universidade Federal, outras pessoas estão trabalhando para o município das suas respectivas cidades, tem um decreto, para a União é uma instrução normativa, então tem um documento que vai dizer qual vai ser o formato do trabalho. Então, a gente não entra nessa parte de administração pública aqui, que é outro setor. Meu objetivo é mesmo falar sobre o que é essa modalidade, como se você se identifica, e também falar algumas características que a gente vai entrar, tá bem? Então, eu coloquei só para elucidar que existe essa diferença, para não misturar setor público com setor privado com relação às suas regras, tá bem? E no setor público também, a parte da União, ele já vinha aplicando a modalidade de teletrabalho já há alguns anos, então, para a União foi mais fácil, né, digamos assim, fazer essa mudança repentina, porque já tinha alguns trabalhadores que já tinham migrado para esse modelo, né? Agora, para os estados, foi mais um susto, porque não tinha esse formato, para o município, acredito que menos ainda, enfim, são aspectos mais, a gente tem que debruçar mais sobre a lei específica, então não entra aqui. Bom, então a gente parte aqui para um detalhe que eu acho que é muito importante a gente falar, né? Não é somente sobre lei. Eu quis falar também sobre lei porque a gente precisa saber o que a nossa legislação diz para nós, né? E apesar que a legislação ela é sempre discutida e muito, ainda mais essa da reforma. Bom, aí eu volto novamente para vocês para perguntar. Eu não sei se vocês estão nessa alguma modalidade desse perfil, depende da característica do seu emprego, mas vocês acham que tem mais vantagens ou tem mais desvantagens viver nessa modalidade? Podemos até pensar em pandemia ou pensar em não pandemia, não sei. O que vocês acham? Eu trouxe aqui algumas características que eu fui capturando ali de algumas opiniões doutrinárias, ó. Diz assim que vantagem, né? Desnecessidade de deslocamento até a empresa. Eu, particularmente, acho ótimo, né? A gente tem economia de combustível, a gente evita riscos de acidentes. Se for numa cidade muito grande, não tem engarrafamento. Então, a produtividade, eu acredito que melhora se você conseguir fazer uma boa organização, um planejamento dentro da sua casa. Flexibilidade de horário. Então, aí a gente tem que identificar o perfil da pessoa, né? Eu adoro flexibilidade de horário.
Então, para mim, é mais vantagens. Tem maior convívio com os familiares, né? Tem muitas piadas na internet falando que foi um caos, né? Porque começou a conviver com os familiares e às vezes não conviviam tanto, então teria que viver uma nova realidade, né? E adaptação do espaço, às vezes as casas não são tão grandes para cada um ficar no seu espaço de trabalho, enfim, né? Isso vai depender da pessoa. Redução do investimento em infraestrutura da empresa. Isso aqui é um benefício para a empresa. Aí você vai falar assim, né, para mim. Isso é bom para a empresa, eu não tenho nada a ver com isso, né? Mas olha só, uma empresa que preocupa com o trabalhador, quando ela passa a gastar menos na própria empresa, redução de água, energia, inclusive a União teve economias milionárias aí, sei lá, a esfera aí de ganhos, e o que uma empresa pode fazer? Investir no seu trabalhador, em cursos para ele, ou até fazer um aumento, né? Você pode pedir até um aumento, considerando a economia da empresa. Desvantagens, falta de convívio com os colegas, então você não vê, né, seus colegas se não for por meio da tela, confusão entre o espaço laboral doméstico, então nem toda a família vai conseguir se organizar pela própria estrutura familiar, e aí um grande problema, isso é um termo que eu me preocupo muito no meu trabalho de curso, que foi com relação às doenças ocupacionais, né, o tempo que a gente fica na frente do computador, então, depressão, a ansiedade, tudo fruto de um momento que a gente não tira para nós. Então, além de essa conversa toda que eu fiz aqui com vocês, de falar de legislação rapidamente, falar de significação, principalmente eu chamo a atenção para isso, sobre a preocupação com a nossa saúde. Então, naturalmente, a gente fica muito tempo na frente do computador, e aí eu dou outro elogio aqui para o evento, porque o que eu gostei muito desse evento são os tempos de um webinar para outro, foi bem, né, gostoso estudar assim. Então, a gente, no trabalho, no geral, a gente fica muito no computador e para outras coisas. Então, o que a gente tem que lembrar aqui? Um direito, não sei se vocês já ouviram falar desse direito, o direito da desconexão, um direito que toda pessoa tem de se desconectar, simplesmente desconectar. Então, a gente não pode estar sempre ali à livre espera do trabalho do empregador. Então, o direito à desconexão é um direito para resguardar a questão de doenças ocupacionais no sentido emocional. Porque aí também tem outros, ergonômico, a forma de sentar, que é a sua empresa que tem que dar as diretrizes para você. Deixa eu ver, estou estourando o tempo. Aqui no meu tá 48 minutos. Esse é um casinho que eu trouxe, já vou fechar. Eu trouxe um caso. Por que eu trouxe esse caso aqui? Porque ele veio para a mídia e eu achei interessante a gente falar por quê. Lembra que eu falei lá atrás que teletrabalho, ele não tem uma série de direitos, digamos assim, numa regra geral, né? Numa regra geral, não teria direito de controle de jornada, e até mesmo os equipamentos, essas coisas, do servidor, se for falando público, é do servidor mesmo, você que tem que se virar com o seu computador, internet, e empresa privada, essa negociação vai ser feita por contrato. E aí, com o caso da Petrobras, né, em questão de mobiliário ergonômico, porque você pensa, você mudou para sua casa para trabalhar, e você vai pegar aquela cadeira de balanço, sei lá que cadeira que é, e você começa a trabalhar todo dia, 8 horas na frente do computador. Não dá um mês que você está com um problema sério lá na coluna, e sei lá mais que tipo de problema, certo? Então, eu não sou da saúde, não vou dizer bem sobre isso. Mas aí, esse é um caso, eu trouxe para vocês um pedaço de um julgamento, quem estiver lendo aí, mas ele fala de um trabalhador que pediu, né, ele foi na justiça e pediu para o empregador pagar as coisas que ele estava gastando na casa dele, porque ele não tinha nada daquilo antes, né? E aí, esse caso foi dado, né? Ele foi reconhecido, e não são todos que são reconhecidos. Por que eu trouxe esse caso? Porque está bem dividido, pessoal. Metade não consegue ganhar, porque o que a justiça diz? Você está economizando com gasolina, com carro, com roupa, com alimentação fora da sua casa, você tem um monte de economia, então você usa essa economia que você teve e utiliza com esses equipamentos. E tem outra parte que entende isso aqui que eu trouxe para vocês, né, que aqui foi concedido, foi dado o pedido do trabalhador para que fizesse o pagamento lá tudo aquilo que ele investiu de material ergonômico para ele trabalhar. Tá? Então, eu trouxe só um caso, porque, nossa, é muita coisa, mas tem os casos que não são aceitos. Bom, aí, antes de eu vir para essa fala aqui, deixa eu falar para vocês.
Então, olha só, eu passei ali rapidamente por um contexto histórico, expliquei rapidamente o que a gente está falando de tecnologia, o que é tecnologia hoje, essa mudança estrutural. Expliquei o que é conceito de definição de teletrabalho, home office, trouxe alguns casinhos, joguei uma lei em vocês aí, quem não é da legislação me perdoe, porque a gente às vezes fica no termo técnico, mas eu queria trazer mais geral mesmo. E agora eu faço mais uma pergunta para vocês. Me falaram que iam me perguntar ao final, só que eu vim fazer o contrário, eu vim aqui perguntar para vocês. Vocês acham que o distanciamento social corresponde a uma aproximação digital por meio do teletrabalho? Aí a pergunta que eu deixo para finalizar a minha fala, pensando aí que nesse momento mesmo, apesar que já está muitos trabalhos retornando ao convívio social, trabalho e tudo mais, mas vocês acreditam que o teletrabalho é possível se aproximar digitalmente do seu colega de trabalho? É, isso é bom, né? Isso é ruim? Você não gostaria? É uma pergunta super subjetiva que fica aí para vocês, tá bom? Muito obrigada, e eu termino minha fala com essa pergunta, e eu vou fechar aqui a tela para poder ver vocês agora. Pronto. Voltei aqui para a tela, pessoal. Eu não sabia essa diferença entre teletrabalho e home office. Muitas vezes a gente fala home office referindo a teletrabalho, mas não tem essa de diferença, né? Você falou uma coisa assim, que ficou bem marcante com relação à estrutura que nós temos para trabalhar, né? E você citou também a questão do governo ter economizado muito, eu acho que foi na casa dos bilhões, com esse formato de trabalho, né, dos trabalhadores em casa. Porém, e eles querem, de alguma forma, implantar isso, né? Então, é uma coisa que a gente vai ter que ficar bem atento no futuro não muito distante, porque, como você colocou para a gente hoje, a estrutura do home office ela é bem diferente do teletrabalho, né? O home office, a empresa tem que oferecer alguns recursos para a gente poder conseguir efetuar esse trabalho em home office, né? Foi isso que eu entendi. E aí, realmente, a gente está vivendo uma necessidade de aproximação digital, né? A gente teve uma palestra hoje com o Danilo Tori, foi muito boa também, e ele estava falando justamente dessa questão, ele citou esse exemplo do como está sendo antes e durante a pandemia, porque até antes da pandemia a gente via muitos textos antigos criticando esse distanciamento digital que a gente tem, né? O fato da gente ficar muitas horas no computador, no celular e não ter esse convívio social. Aí agora, de repente, a gente está vivendo um outro momento com a necessidade de estar praticamente muito mais tempo com acesso, né, a essa tecnologia, né, e, de certa forma, vivendo um distanciamento maior social também. Alguém tem alguma pergunta para a Vanessa, pessoal? Deixa eu ver. Ninguém respondeu minha pergunta. O que acha? Olha lá. Eu. Pode abrir o microfone se quiser. Sim, caneta tecnologia. Estava lendo aqui. Na verdade, pela parte assim da legislação, até esse tema mesmo é um tema que a gente tem mais definição do que conceito. Eu não entrei, apesar que eu acabei entrando muito, mau hábito da gente ficar na legislação, eu acabei entrando muito, mas ainda vai ser muito controverso. A gente vai saber ainda o que isso vai acontecer, né? Então, a gente está experimentando, na verdade, né, essa modalidade. Então, a crítica, né, assim que veio a reforma, a crítica de existir o teletrabalho era absurda. No âmbito trabalhista, a crítica era muito grande. Só que eu vou trazer assim a minha opinião, depois eu gostaria de ouvir outras opiniões. É bom para quem pode, né? Eu acredito assim que é positivo, né? Apesar que é cansativo, a gente tem que aprender novos formatos, e eu acho que está todo mundo aprendendo também, né? Então, o nosso próprio trabalho, né? Os colegas, vocês fazem um trabalho muito bonito de estar sempre dando um curso, uma coisa para ajudar na parte dos professores, mas a gente sabe que tem muita gente que não tem essa possibilidade. Então, assim, eu vejo com bons olhos o teletrabalho, mas não me lembrando, né, não esquecendo, na verdade, que isso não alcança toda a sociedade, que muita gente não consegue sequer
ter um smartphone para acompanhar. Aliás, tem um smartphone, mas não consegue ter uma rede adequada para assistir. Às vezes, esses tantos cursos que estão tendo na internet gratuitamente, a gente vê oportunidades, mas sabe que elas não vão chegar a todos. E acho que o teletrabalho é uma oportunidade muito boa, que vai trazer economias, né, setor privado e público, que se soubesse, se for investido para nós, né, enquanto pessoas, para crescer, isso seria muito bom, mas tudo isso depende de pessoas, né, depende de quem vai gerir, de quem vai cuidar, e, então, assim, aquilo que eu acho bom, pode ser que não seja nada bom, dependendo da forma que for administrado. Essa é a minha opinião, né, é uma opinião que não tem opinião, né, fica no meio do caminho, mas eu vejo assim, que pode ser bom. Boa noite, Vanessa. Oi. O que você acha, por exemplo, com essa questão do teletrabalho, a gente passando assim tanto tempo trabalhando, né, durante o dia? Por exemplo, aos nossos momentos de lazer, eu acho que muito dos chefes reclamavam porque as pessoas ficavam durante o período de trabalho nas redes sociais, né, que as redes sociais eram algo que atrapalhava o andamento do serviço. Só que agora está todo mundo digital o tempo inteiro. Você acha que, assim, saindo um pouco, você acha que a questão do lazer, que é tão importante para o trabalhador, e às vezes a rede social entrava com essa ideia de dar uma descansada, será que vai haver esse movimento assim, de a gente ficar enjoado de estar olhando para a tela? Eu já ouvi vários colegas falando assim, nossa, hoje é a 4ª reunião que eu estou fazendo. Parece que toda vez que é uma reunião, as pessoas ficam, nossa, mas de novo outra reunião? Então, será que vai haver será que corre esse risco das redes sociais serem abaladas por conta dessa questão de teletrabalho também? É uma excelente reflexão, Jonathan. Eu gostei da sua reflexão, que eu acho que eu penso assim, estou vendo aqui tem alguns colegas que são professores, estudantes, né? E eu acho que está todo mundo vivendo isso. Eu acho que é uma reflexão excelente, porque assim, até, por exemplo, professor, o que a gente falava para os estudantes, né? Sai da rede social, menino, vem, né, prestar atenção na aula, né? Sai do celular, né? Sai do celular. Era isso, para prestar atenção no professor. E agora a gente pede para o estudante fazer o contrário. Nino, entra no celular, liga essa câmera, fala comigo, eu estou falando sozinha aqui na frente da tela do computador. Então, assim, eu acho que é uma opinião muito pessoal mesmo, acho que vai ter acho que a gente tem um risco, assim, muito grande na questão de saúde mental, e uma questão de estafa, né, a síndrome de burnout, que é a síndrome do cansaço, da estafa mental, porque nós estamos o tempo todo, a gente não sabe eu acho que isso é para a ciência, né, para os estudos da saúde, não sabe o efeito que o computador perto da gente o tempo todo, a gente, né, na mídia, acontece. Eu fico muito no computador, principalmente agora, eu pego no meu celular e tem momentos que ele tá quente, então, assim, eu acredito que fisicamente isso já mexe com a gente já fica estressado, cansado. E aí vem uma reunião, você já tá cansado. Então, eu acho assim, eu penso que é um momento de reestruturação num todo, de própria convivência social, no sentido, eu acho que essas tecnologias vieram para ficar, eu acho que elas são extremamente positivas, a depender de como isso vai ser gerido. Então, se o nosso gestor, nosso coordenador ou da empresa conseguir arrumar um meio termo para nós, depois, se a gente voltar no convívio social próximo, né, apesar de estar vivendo, eu acho que vai ser muito bom. Às vezes você não precisar deslocar para fazer uma reunião, mas que quando é ótimo, mas quando acabar mesmo, né, falar assim, olha, a gente não está mais na frente do computador, mas assim, eu tenho uma certeza, assim, muito grande de tudo que eu já ouvi, que as pessoas vão tirar umas férias de pelo menos um mês da frente do computador, e vai se recusar a olhar para a tela, pelo cansaço que a gente só tem essa oportunidade. Então, eu acho que o teletrabalho, ele é bom, ele tem uma série de benefícios, mas a gente mesmo, enquanto pessoa, não consegue se organizar. E eu gostaria de me organizar, eu gostaria de exercitar aqui na minha casa certinho, gostaria de ter meu tempo livre. Se a gente conseguir seguir as regras que a própria OMS, os órgãos de saúde, diz para nós de cuidado com a saúde na frente do computador, eu acho que a gente não estaria sofrendo com as reuniões. Mas a verdade é que a gente mesmo não consegue. Eu digo por mim, eu não consigo. Eu fico trabalhando na frente do computador o dia inteiro.
quando chega no final do dia, eu tô tensa de tanto ficar na tela. Mas eu acho que as redes sociais nunca serão prejudicadas. Porque a gente, às vezes, não está na reunião, a gente quer ver o que está acontecendo com a nossa amiga, alguém, né? Acho que não. Não sei se era isso que você gostaria que eu comentasse, mas é isso. Talvez porque o que o Jonathan disse antes, a gente tinha muita conectividade, pouca interatividade, a gente não interagia tanto com as pessoas, né? E agora a gente precisa aprender a lidar com os dois, tanto com ficar o tempo conectado e, ao mesmo tempo, interagir, né? Os professores estão vivenciando isso agora, né? Eu vejo isso também na rede estadual de ensino, né? Que eles estão tentando implantar, ter atividades com os alunos do ensino médio e do fundamental, porém, poucos têm acesso, como a Vanessa já falou também, né? E os que têm acesso, os professores estão fazendo isso aqui para conseguir que eles interajam entre eles, porque, assim, eu acho que também depende muito também da faixa etária, da idade, né? Os adolescentes têm mais facilidade de se interagir entre si do que numa aula e tal, formal. Mas isso aí é o que a gente vai ter que aprender, a trabalhar essa interação na rede, e a partir de agora que realmente, mesmo depois que acabar a pandemia, eu acredito também que muita coisa vai mudar, algumas coisas vão permanecer, né? E algumas também vão ser modificadas. Pessoal, mais alguém gostaria? Fazer alguma pergunta, fazer um comentário? Eu acho bem positivo, Gisele, esse comentário que você fez. Eu acho que essas tecnologias, no sentido das virtuais, né, porque tecnologia existe aí desde o tempo da pedra, elas vieram para ficar. Eu acho excelente, sinceramente, assim, eu gosto, e vai mudar, isso é inegável, né? Agora a gente vai permanecer nesse formato em vários setores, até porque as empresas perceberam que dá para ser feito de forma diferente e que isso economiza. Então, eu acho que a gente vai aprender em todos os setores. Eu vejo esse todo como uma oportunidade de crescimento, de aprendizagem, né? Então, acho que essa é a minha maior fala, na verdade, que eu queria deixar para vocês, a oportunidade de a gente aprender e crescer, como esse encontro aqui, né? Então, ele surge no momento que a gente, todo mundo virtual, então eu conheci a Gisele, o Ivor, tudo aqui virtualmente, né? Não os conheço pessoalmente, e vários lugares que você consegue ir longe, porque foi só por conta da pandemia que você consegue agora fazer essas reuniões de pessoas que estão em todos os lugares, quase não se utilizava antes, live, esses encontros. Então, nesse aspecto, eu acho muito positivo, que isso não existia, né? Você sempre a pessoa tinha que vir, né? Você tinha que estar ali. Então, assim, nesse aspecto, eu acho muito bom. Então, você pode trazer palestrantes de vários lugares para fazer palestras nas suas empresas, enfim, por meio das mídias. Mas é isso, pessoal. Obrigada, Gisele. Se ninguém tiver mais fala, ok. Agradecer a presença de todos, né, que participaram hoje com a gente. Façam uma avaliação das nossas webinars, por favor, pedimos que vocês também façam sugestões. Muitos webinars desse ciclo foram através das sugestões de vocês. Agradeço imensamente a participação de todos hoje, muito obrigada. Nós vamos estar disponibilizando os slides da Vanessa no site. Vamos também disponibilizar para os inscritos a gravação das webinars depois individualmente, tá bom? Então, agora o Daniel vai encerrar a gravação, né? E agradecer a todos e a Vanessa. E até o próximo ciclo a todos.